Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate, para bate-papo hoje, são as manifestações e protestos do último final de semana, reações do Congresso Nacional e da Presidência da República. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa, é um prazer conversar com você por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Lembrando que você participa ao vivo nesta terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você confere as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje no estúdio estão Leurenberg Lima, você já o conhece, veterano de A Verdade, ele é consultor político. Conosco, fazendo a sua estreia, o deputado estadual pelo PMDB, Aldic Mota. Conosco também numa estreia, Gregório Matias, que é consultor financeiro e sócio da SM Consultoria. Conosco, voltando aqui ao A Verdade, Andréa Saraiva, que é historiadora. Senhores, Andréa, é um imenso prazer recebê-los. Eu agradeço demais a disponibilidade de estarem aqui conversando conosco num momento tão crítico e importante da história do Brasil. Eu quero só, antes da gente mostrar aqui uma matéria, mandar um abraço para o Luciano Cruz, que é contabilista, que eu encontrei ontem casualmente num shopping na cidade. Ele já foi dizendo que é terminantemente contra financiamento público de campanha, porque, segundo ele, seria muito caro. Mas vamos ver agora a matéria sobre os protestos do último final de semana para a gente dar seguimento ao programa e à conversa. Confira. Em todo o país, os protestos começaram por volta das 8 horas da manhã. Em Fortaleza, o ato contra o governo federal, a alta dos juros, o tarifaço e de apoio às investigações da Operação Lava Jato e à reforma política aconteceu na Praça Portugal. Segundo a Polícia Militar, 20 mil pessoas acompanharam a manifestação, que seguiu até a Avenida Beira-Mar. Em Brasília, os manifestantes saíram do Museu da República e ocuparam o gramado em frente ao Congresso Nacional. As cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, dominavam a multidão, que gritava palavras de ordem como "Fora Dilma" e "Fora PT". Por lá, a Polícia Militar apontou cerca de 30 mil pessoas. Já a organização do ato disse que o público ultrapassou 70 mil. No Rio de Janeiro, o clima esquentou. Do alto do carro de som, líderes dos movimentos disseram que no Brasil toda a mobilização ultrapassou 2 milhões de pessoas. Assinaturas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff foram recolhidas. A manifestação reuniu 30 mil pessoas na Orla Carioca. Em São Paulo, 4 movimentos diferentes organizaram protestos. A maioria dos manifestantes vestia camisa do Brasil e também carregava faixas pedindo o impeachment da presidente. O Instituto Datafolha contabilizou 210 mil pessoas na Avenida Paulista, sendo o maior ato do país. Em Belo Horizonte, 30 mil pessoas protestaram na Praça da Liberdade. Manifestantes gritavam palavras de ordem. A multidão formava um grande coral que cantou por diversas vezes o hino nacional. Os atos não aconteceram somente no Brasil. Brasileiros que estão morando em outros países também foram às ruas. Este grupo protestou direto de Sydney, na Austrália. Brasil, vai pra rua! No final do dia, a presidente Dilma Rousseff e 2 ministros se reuniram e falaram sobre as manifestações. Um conjunto de medidas anticorrupção foi anunciado. José Eduardo Cardoso e Miguel Rosseto expressaram a abertura do diálogo para a construção de novas propostas e ressaltaram a importância da reforma política. Acredito que, sem sombra de dúvida, portanto, um país que demorou tantos anos para conquistar a sua democracia e hoje tem os princípios democráticos claramente afirmados na sua Constituição, assegura e continuará a assegurar a
todos os brasileiros e brasileiras a liberdade de manifestação. Todos nós temos, o governo em especial, a responsabilidade de sustentar um padrão de economia em crescimento, capaz de gerar empregos e renda, e essa é a prioridade da presidenta Dilma Rousseff. Para isso, o governo tomou a iniciativa de apresentar um conjunto de medidas, todas elas com o objetivo de arrumar as contas públicas num período rápido, de tal forma a também rapidamente retomarmos um ambiente de crescimento econômico. Durante a coletiva de imprensa com os ministros, um panelaço voltou a acontecer. Pronto, é isso. Bom, a pauta, como já disse, protestos e manifestações, e como diz a própria Andréa Saraiva, para além do Fla-Flu. Ela vai nos explicar o que é isso. Andréa, boa noite. Para além do Fla-Flu, por quê? Boa noite, um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso recebê-lo novamente. É uma ordem quando você nos convoca. Opa, que maravilha. Então, o que está se querendo de lado a lado é tentar polarizar, né, criar uma polarização, porque fica muito mais fácil de você bater nos opostos. Quando você estigmatiza, quando você rotula, fica muito mais fácil de caracterizar, inclusive, né? Uhum. Esquece-se, por vezes, que o país existem várias outras pautas que não necessariamente é a eleitoral, né? Então, por trás de cada uma dessas manifestações aí que a gente tem acompanhado desse mês de março, se a gente for fazer um paralelo, ou se for fazer uma análise comparativa com a jornada de 2013, a gente vai sentir grandes diferenciações, inclusive na própria forma de organização desses dados movimentos que estão ocorrendo, né? Então, esse Fla-Flu não está nos interessando, a nós que não votamos nem num partido nem em outro, ou nós que, apesar de ter feito a escolha de um partido ou de outro, mas não entra nesse jogo que Você fala especificamente PT contra PSDB. O PSDB e seus satélites, né? Uhum. Na verdade, é o que tentou, desde a eleição, criar essa animosidade, esse clima belicoso que está tomando conta do nosso país. Mas a quem interessam essas pautas necessariamente, né? A pauta do impeachment, por exemplo, estaria colocado numa conjuntura correta, enquanto nós estamos correndo aí, temos uma operação Lava Jato que está colocando o país todo na lavanderia, né? Uhum. E atingindo a todos os poderes, inclusive chegando agora ao quarto poder, que é o das comunicações, inclusive com o Swiss Leaks, né? Que está surgindo por aí. Quem disse que a pauta do impeachment agora nos interessa? Inclusive para os próprios petistas ou antipetistas, o país parece estar sendo colocado entre isso, quem é petista ou quem é antipetista. Eu costumo dizer que o Brasil é muito mais que PT e PSDB para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Muito mais do que isso. E precisamos urgentemente trazer outras pautas, porque se a gente for pensar nessas manifestações, o que é que elas têm ensejado, desde as eleições para cá, esse acirramento e agressividade, algumas pautas aí que estão sendo dadas vazões, como a volta da ditadura. O que está acontecendo? Nosso país precisa estar num divã, né? Precisamos de um espelho para saber realmente quem são os corruptos que todo mundo fala. Então está todo mundo numa vala comum, como se tivesse simplesmente o bem contra o mal, o rico contra o pobre, o comunismo contra o socialismo. Chamar os petistas de comunistas, quer dizer, parece que as pessoas ainda estão na época da Guerra Fria, né? Dessa polarização. Somos tão múltiplos, esse país precisa avançar tanto agora, e se esperou que isso fosse resolvido nas eleições, e pelo que eu estou vendo, o debate está sendo travado agora. Além da questão da polarização, que empobrece o debate, a outra questão que é a de taxar a elite branca que está no... E, portanto, isso desconstruiria a importância da manifestação. Eu queria saber do Leuenberg, quem é que está na rua? Como é que você viu nesse domingo? Boa noite, Hamilton. Boa noite, os amigos que participam do debate, você que está em casa. Nós temos algumas diferenças dentre as manifestantes de 2013 para 2015, como colocou a Andréa. Primeiro, você tem realmente... Não são movimentos organizados, assim também como não foram em 2013, agora são menos ainda. Uhum. Segundo, não tem pautas, na verdade. Existe uma pré-pauta, a gente pode dizer assim, é um fora Dilma, é um fora PT, é diferente daquela pauta de 2013, que era uma pauta bem definida de corrupção, de Copa e etc e tal, né? E também acaba sendo uma coisa muito genérica, fora PT, mas fora política, e a gente não consegue fazer, não tem um sistema ainda organizado. Do STF. Pois é. Como é que você acaba com o STF, né? E bota o quê no lugar? E concordando com a Andréa, um dos mais absurdos, aí fica surgindo esse tipo de coisa, né? Quando a coisa não tem organização,
ao ponto me perdoe, a volta do regime militar é o absurdo do absurdo dessas pautas. Mas isso tem um lado positivo, porque a sociedade não está mais engolindo qualquer coisa, ela está se manifestando, está indo para a rua, está gritando, não aceita a imposição de quaisquer regras, certo? E a Dilma, ela entra numa pauta interessante. Geralmente existe gente que diz que tem 6 meses de lua de mel, né, de namoro, quando um governante vence uma eleição, e a Dilma conseguiu acabar com esse tabu. Não teve nem um mês, porque ela, antes mesmo de assumir o segundo mandato, já teve crise na escolha dos ministros. O Aldir concorda com um certo caráter didático da manifestação ou acha que não tem pauta e, portanto, não é válido? Eu, primeiro, acho que toda manifestação é válida, principalmente quando ela ocorre de maneira pacífica, de maneira sem agredir o direito de ninguém. Como parece que foi o caso, né? Nesse domingo, né? E a nossa felicidade é que foi assim, pelo menos ao que parece, em todo o país. Eu quero apenas mostrar e levantar esse ponto, que, na verdade, quando nós tratamos de uma manifestação com muita gente, muitas pessoas, não são poucas pessoas, porque não é fácil você tirar as pessoas de casa para fazer movimentos de ordem alguma, quanto mais para tratar de movimentos políticos, de questionamentos políticos. Essas pautas de volta do regime militar, de extinção do STF, eu entendo esse tipo de manifestação, de pauta durante a manifestação, mais como folclore. Porque não era o intuito da manifestação, como não foi. Quem foi às manifestações viu. Que lá, na verdade, o que se estava pautando era o dia a dia. Era o que está acontecendo ou deixando de acontecer no país, que está interferindo no dia a dia das pessoas. Eu creio que essa, sim, era a verdadeira pauta. Porque, e vejo até com muita tristeza como foi recebida as manifestações pelo governo. Porque as primeiras declarações que passaram, inclusive foi mostrado aqui preliminarmente, antes da nossa fala, eram os ministros do governo. E não a própria presidente. Não, e pautando a discussão como se a manifestação fosse pelo direito de manifestar. Ora, ninguém está mais discutindo o Estado Democrático de Direito, ninguém está mais discutindo a Constituição de 88, a validade dela, a eficiência dela, ninguém está discutindo isso. Mas você concorda que foi uma primeira grande manifestação depois da volta da democracia? Foi uma primeira, e sem uma organização formal, institucional? E, portanto, a primeira grande não, né, gente? Não? Claro não, que não. O de junho, se não tivesse democracia, foi o quê? A de 2013. Espontânea, e aí vamos lá, todo mundo falando que essa do dia 15 aí, a primeira coisa, vamos equacionar, porque está tanto misturado, você é contra, a favor? Primeiro que quando a gente se coloca assim, todas as pessoas têm o direito absoluto de manifestar, isso ficou ponto pacífico. Não venham quem é A ou B agora dizer que não tem legitimidade. Pode não ter a legitimidade popular, mas teve a legitimidade de uma dada classe, de um dado setor que está insatisfeito com a população, com o governo, que não é só ela, né? Mas acredito que essa pauta generalista que eles fizeram, e inclusive impalpável, ele dê depois um certo... a sensação de que não foi nada feito por conta disso, mas isso não invalida, né? Agora, por trás desse espectro aí que se falaram que a direita acordou, que também na própria direita, e ele se auto-intitula de direita, e esse debate direita-esquerda também é um negócio... Eu acho que é ultrapassado. Mas não dá para dizer que foi a direita que fez a manifestação. Deixa eu pedir licença a vocês. Internacionalmente, a repercussão deu como fato. Deixa eu pedir licença a vocês aqui. Foi de fato. Eu preciso trazer aqui o Gregório para a discussão. Gregório, tem outra figura também demonizada na política nacional, que é o rentista. Fora rentistas, que figura é essa? Quem é que é o rentista que teoricamente deixa os juros às alturas e acaba com a economia nacional? Existe essa figura? Quem é? Existe a figura do rentista, né? Mas longe de ser uma figura como se pinta, ser o demônio em pessoa. O rentista é aquela pessoa que poupa, investe e é com o dinheiro dele que se faz estrada, que se faz infraestrutura e que também se ganha dinheiro com juro. Que, a rigor, o juro nasce da onde? Nasce da poupança efetuada, que é emprestada ao sistema financeiro. O sistema financeiro empresta
às pessoas. Então eu posso chamar de rentista alguém que tem um dinheiro na poupança e que trabalha com aquele dinheiro ali? Sim, ele tem pode um bom ser. dinheiro, né? Tem uma... Bom, Não é uma micharia, pequenas né? que podem se manter disso. A figura que se fala de rentista é aquela pessoa que vive de renda, né, que vive de juros. E não seja claro, cearense artesão. Claro, né? precisaria se ter um valor, dependendo do padrão de vida de cada um, logicamente, para se ganhar de juros ou de aluguel ou do que quer que seja. Onde é que está o ponto crucial que é danoso à economia nessa questão do rentismo? Na realidade, quando se critica o rentismo, se critica a questão do juro alto no Brasil. Certo? Mas vamos analisar a questão do juro alto. Por que é que ocorre? O maior descontrole que há nisso acontece do ponto de vista fiscal. É um governo inchado que gasta muito. Né? E esse gasto ele precisa ser financiado por alguém, certo? Os ditos rentistas ou quem tem poupança, certo? E para alguém se dispor a emprestar por dinheiro, precisa pagar um juros. E quanto maior o juro, mais eu vou atrair. Quanto mais endividado um governo, mais descontrolado. Um governo, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, quer que seja. Quanto mais controlado, mais endividado, mais ineficiente e menos, o que a gente chama, com menos governança corporativa, menos transparente isso for, logicamente você vai cobrar um juro mais alto para emprestar dinheiro. Eu gostaria de saber o quanto é que nessa manifestação há de insatisfação com a história da reforma fiscal. Eu acredito que é o seguinte, o ajuste, né? Foi tudo no momento, já vem se arrastando o seguinte, no primeiro, inflação, já vem se arrastando aí há uns 4 anos. Longe de ser a inflação da década de 80, 90, longe de ser da inflação da década de 80, 90. Mas a inflação é levada para um padrão de 8, 10 anos atrás. Né? Vamos para a questão tributária. 40% de tributo, dos quais injustos, tributos indiretos. O rico e o pobre compram o feijão, pagam o mesmo tributo, indireto, entendeu? Só que ninguém percebe isso. Entra a questão de transparência, né, que tem mudado um pouco, já tem na nota fiscal, mas ainda é muito embrionário. Né? Aí você soma ao desemprego que se somou agora, né, aumentou, você soma a inflação que deu uma apertada, você soma os ajustes fiscais que oneram, e, por outro lado, o quê? Corrupção. É o conjunto da obra. Corrupção. A gente vai já terminar esse bloco, mas eu queria rapidamente que alguém me explicasse o que significa intervenção militar constitucional. Pode explicar. Eu tento equacionar esses termos. Não existe esse purgatório. Não existe, né? Se eu conseguir explicar a relação do PMDB, se é governo ou se é oposição, a gente Vamos até deixar essa profundo. Essa explicação eu não tenho medo de enfrentar, enfrentarei da maneira como eu julgo o conveniente e o entendimento que eu aqui, como convidado, posso dar. Certamente. Mas a intervenção militar, o nome já está dizendo, é intervenção. É golpe, constitucional. Né? Isso é aquela história, é disfarçado. Mas é golpe. Não existe intervenção militar constitucional, não existe essa... E eu creio que isso é quem tem mais interesse em bancar o terrorismo, é quem divulga essa história de golpe, é quem quer sentimentalizar o assunto. Quem quer descaracterizar a manifestação é quem leva por essa questão do golpe. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 34861721, o Twitter é Milton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade, hoje falando sobre manifestações e reações do governo e do Congresso Nacional. Você participa, 34861721, ou o Twitter é Milton Nog. Lembrando que você participa ao vivo nesta terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Leurenberg Lima, nosso amigo Leurenberg, que é consultor político, está sempre conosco, Aldic Mota, fazendo a sua estreia, ele é deputado estadual pelo PMDB, Gregório Matias, consultor financeiro e sócio da SM Consultoria, e Andréa Saraiva, historiadora. Senhor, nós temos aqui algumas provocações e alguns twitters aqui. O Masni Santos está ligado, diz que é grande o tema, muito obrigado, Masni. O Adriano Silva diz que não tem como se calar diante do descompasso entre o que a presidente prometeu e o que ela está fazendo. E o André Luiz diz que 90% dos manifestantes querem o impeachment da Dilma, não sei onde é que ele conseguiu esse número, mas enfim.
Já partindo para a questão das reações do governo, já se fala em uma nova reforma ministerial. E nós temos aqui o Aldic do PMDB, um partido que é sempre acusado de fisiologista, mas que na hora do problema ele é solução e problema. Eu queria saber como é essa relação de sempre do seu partido ser chamado de fisiologista, como você vê a participação dele junto ao poder da presidente Dilma? Eu entendo o PMDB com a vontade de construir uma pauta para o Brasil. E é o partido que vem fazendo isso no âmbito do Congresso Nacional. Basta ver que as últimas pautas e os últimos pontos que tratam da reforma política partiram do PMDB. E sem o PMDB, essa reforma não é construída. A verdade é essa. Nós temos um sistema parlamentar das casas legislativas que é onde se deve construir um consenso nessas votações, ou pelo menos uma maioria nas votações dos grandes temas. E o PMDB é ator principal nisso, não adianta querer mudar o foco. E aí o PMDB não tem dualismo, o PMDB nem é PT, nem é PSDB. O PMDB é o país. O PMDB procura fazer a pauta que ele julga conveniente para o país. Justamente porque ele não se coloca menor ou maior do que uma questão simplesmente não há fisiologismo partidária. na sua leitura? Fisiologismo, na verdade, a definição de fisiologismo é uma troca de apoio em função de favores políticos. Ok, bom. De nomeações. A gente tem uma primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Rogério. Rogério, prazer falar com você, Rogério. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? É comentário. Fique à vontade. Observando esses protestos que houve na Grécia, em Portugal, né, nesses países que estão em crise na Europa, certo. A gente vê que o povo lá, eles vão logo para o confronto, né? Certo. Quando o governo quer fazer redução dos seus direitos sociais. Vão logo para o confronto. Aqui no Brasil, nós ainda estamos pacíficos, né? Devido à nossa cultura ser pacífica. Certo. Mas eu acredito que para o futuro, se a nossa classe política não resolver fazer a nossa reforma política e o que for necessário para melhorar a nossa vida, eu creio que o povo não vai ter muita paciência, não. Ok, Rogério, agradeço mais. Está falando, o melhor regime que há é a democracia. Esse negócio de ditadura, isso é bobagem. Democracia. Concordo com você. Rogério, eu agradeço mais a sua ligação. Muito boa noite. Ligue sempre que puder e quiser. Você aproveita para terminar a sua fala, que você disse que eu cortei, né? No bloco anterior você me cortou, deixa eu complementar meu pensamento. Pois não. Mas deixando bem claro, as manifestações são coisas legítimas. Eu até disse isso de forma clara aqui, fica mais claro ainda. Legítimo demais, é maravilhoso. Eu até elogiei que o povo está acordando, não está aceitando mais qualquer coisa, vocês devem lembrar dessa fala. E o Rogério complementou dizendo isso. A classe política, né, a gente não pode colocar todo mundo na vala comum, não é querendo jogar como foi o deputado, não, tem feito um início de trabalho interessante na Assembleia. E a gente precisa lembrar o seguinte também. Você perguntou que tipo de pessoas estavam. As pessoas de 2013 são diferentes das que estão agora. Mas também é mentiroso dizer que é uma elite branca, ou que é gente rica, ou que é gente pobre. Quem foi, eu não fui, mas vi vários amigos que estavam lá, e eu tinha amigos empresários, amigos jornalistas, amigos professores que estavam lá. E eu também queria dizer o seguinte, que a pauta talvez principal que não tenha sido reivindicado, é exatamente esse descompasso inicial do governo Dilma. Talvez a grande insatisfação das pessoas tenham se sentido enganadas do que foi proposto em campanha e do que está sendo realizado. Até uma pessoa perguntou assim, Hamilton, a Dilma está fazendo certo? Provavelmente está. O que é que está errado? É que ela não disse que ia fazer isso. Esse é o descompasso. Ok. A Andréa concorda que houve nenhuma liderança conseguiu capitalizar, o que eu acho até positivo, trazer para si como personificação do protesto. Houve casos de alguns políticos que tentaram fazer discurso e foram vaiados. Enfim, falta liderança aí. Isso é bom ou isso é ruim? Não, então, o interessante é o seguinte, a total direito das pessoas se manifestarem, eu acho que isso é ponto pacífico, né? Quando eu falo no Fla-Flu, é exatamente por isso. Se a gente se manifestar, se fizer algum tipo de questionamento, automaticamente, ou você vira petralha ou você vira coxinha. Nós precisamos transpor esse debate, começar, inclusive, a fazer nossa prática política pedagógica. Como é que tem sido esses dois manifestos? Eu insisto que não é só do dia 15, é também do dia 13. O aparelhamento que o Estado fez com os movimentos sociais e sindicatos
desses tradicionais, isso precisa ser colocado na berlinda. Isso também é patrimonialismo. E houve também, André, uma tentativa de desqualificação por parte do governo no manifesto do dia 15, exatamente por isso. É como se o manifesto legítimo fosse só das centrais sindicais e etc. Isso não pode acontecer. Eu queria citar. Então, deixa só absurdo, né? Não só é legítimo, quando é posto por frentes ou partidos contra o governo, que não sejam os que se identificam com a direita ou com o poder. Eu acho que essa primeira coisa é coacionar, né? Vamos acabar com esse mimimi, qualquer pessoa, qualquer setor tem que acordar mesmo, tem que fiscalizar, acabar com essa cultura do comodismo ou de só ir para a rua quando aperta o seu bolso. Nós temos que começar a exercitar o altruísmo. E por falar em bolso, um gancho importante aqui, muitos analistas dizem que a tendência é piorar o cenário econômico ao longo de 2015. Isso tem potencial para agravar, na opinião do Gregório, mais manifestações? Tem com certeza, porque pega num ponto importante que é o chamado expectativa. Então você vê um país todo em ebulição, ainda mais num ponto negativo, que é essa divisão que tem, que não se sabe o que vai ser no futuro. O empresário não investe, o consumidor não consome, o investidor não investe também, e por aí vai. Né? E a insatisfação aumenta. E a insatisfação aumenta, isso é um ponto bastante negativo. Cabe ao governo ter esse poder de, vamos lá, conforme o deputado falou, somos um país heterogêneo, que temos um objetivo único, e que é o melhor para o país, que achamos que é o melhor para o país, e juntar o que hoje está separado. É possível? É possível. Com diálogo, né? E com forma de retomar a confiança. O que não pode é o seguinte, o governo Dilma, por exemplo, tentou, e tem conseguido, de certa forma, através do ministro Levi, recuperar a confiança do mercado, promover o ajuste fiscal. E o da população? Como é que pode? Promove o ajuste fiscal, aumenta tributos, e o que é que acontece? Eu não reduzo meus gastos, eu tenho ministérios, 39 ministérios, né? Aumenta o preço dos combustíveis, aquele aumento do preço de combustível, de energia, de insumo. No momento em que ela falou que não ia fazer. No momento, na pior hora possível. E pense economicamente. É a história do descompasso que a gente falou. E pense economicamente, no momento em que é o seguinte, o empresário, então, não vou falar empresário aqui, mas o caminhoneiro não tem como repassar, no momento de crise, o preço do aumento do diesel. Aí eu pergunto, outra atitude econômica que está sendo colocada é a história do imposto sobre as grandes fortunas. É momento, eu acho que é uma questão que talvez não seja de um anseio, não sei se é o momento ideal para se falar nisso, quando os anseios são outros maiores. O que vocês acham disso? Eu acho isso, na verdade, uma grande tangente para dar uma resposta à população. Eu queria lembrar aqui da resposta que o país teve em 2013, vocês lembram? Os movimentos foram bem maiores. As respostas que o governo ofereceu em 2013. Repressão. Não, estou falando tem gente presa, inclusive, por ter manifestado. As diferenciações, inclusive, dessa manifestação, isso tem que ficar bastante claro. Ambos, desse ano aqui, ambos foram apoiados pelo Estado. Com tudo, inclusive liberação de catraca em São Paulo. O que é que o movimento do Passe Livre fez em 2013? Ao tentar pedir liberação das catracas, sova da polícia. Nesse agora do dia 15, estava o pessoal tirando selfie com o policial. Aprenderam que não adianta não fazer. Aprenderam não aprenderam não. Senão há depredação. Discordo com e talvez o movimento fosse diferente como foi. Com dados, inclusive. E é por isso que talvez incomode. O que é que tipo aconteceu? De movimento foi diferente. A Globo narrou a passeata inteira, saiu conduzindo, inclusive dizendo... Que foi um diferencial dessa manifestação. Mas é incrível. Uma chapa branca do governo, está dito, com os movimentos sociais todos atrelados. Agora, esses tradicionais. E do outro lado, é óbvio, que um aparato, e aí eu discordo também, porque existem dados, vamos tratar aqui de dados, simbologia, e para além dessa questão meramente política mesmo. Por um lado, quando você traz para si, como foi feito, em cima de uma pessoa, Dilma, fora Dilma, anti-PT, se criou um clima de pessoas pisoteando bandeira, de pessoas... Isso abriu esse aspecto enorme aí, que óbvio que nem todo mundo ali defende a intervenção militar, mas infelizmente a nossa imagem no Brasil... foi dado capa em quase todas as conjunturas internacionais, dessa vazão ao ultraconservadorismo. Se esses grupos quiserem realmente
continuar, vão ter que se afastar desses extremos. O concordo. Bolsonaro foi expulso, Isso é típico, infelizmente, onde tem multidão e manifestação, há posicionamentos e há manifestações. Coisa que não é do coletivo. Lembre Né? que em 2013 foi questionado, inclusive, a realização da Copa, que é a maior paixão nacional. Bom, nós estávamos entrando por um caminho para saber que era a corrupção, não era contra a Copa. A resposta do governo em 2013, a jornada era de João. construtiva que eu acho que deve ser feito, e é isso também pautou os movimentos, pelo menos a intenção da manifestação, quando fala em ajuste fiscal, mas cadê a saúde, cadê a educação, cadê a segurança social? Isso não apareceu no dia 15, só apareceu anti-Dilma e corrupção. Mas é o que a imprensa quer, André. Entenda, isso foi a falta que a imprensa quis. Eu Fortaleza, mas eu participei por um, porque senão quem está em casa não vai entender nada. Só um instante. Vamos organizar aqui. A edição está dizendo isso, não sou eu. A imagética, a análise... Vamos dar aqui a palavra para o Gregório, que começou a falar. O que foi, Gregório? Você podia repetir, por favor? Não, o que eu acho, assim, complementando, é a questão do seguinte: há um descompasso claro entre atitudes do governo e o que a população quer. Ajuste fiscal é sempre o quê? Massacra a população, mas mantém o status quo do governo. Certo. Né? A questão da liberdade de expressão só vem quando isso pode ser. Ou então, daqui a pouco, se tem um manifesto contra o governo, já é tido como inimigo. Claro, que é isso. Você se põe como governante de um país para escutar fatos contra e a favor. Digerir e tomar se lança em campanha, né? Você só contra ou a favor. Você tem outras alternativas, outros espectros. Quantos milhões não votaram em nenhum? Melhorar, né? E quantos votaram e se arrependeram com Dilma? A grande questão agora, o grande engodo, que até quem fala é Eliana Brum, um texto fundamental, um artigo que eu praticamente... O PT está só, porque até quem votou na Dilma não tem coragem de bater panela contra Dilma, mas também, se for chamada a ser a favor, ninguém vai mais. Vocês concordam? Mas isso é natural da decepção. Ele está pagando o preço da decepção que causou ao país. Agora, o que nós temos que entender é que esses movimentos, mesmo quando eles não partem de quem costumeiramente está acostumado a manifestar, eles são válidos. Não, isso é uma pauta que eu acho que todos concordam que foi muito forte, é contra a corrupção. E eu pergunto se alguém concorda com o presidente da Câmara dos Deputados e que a corrupção não está no Legislativo, apenas no Executivo. É endêmica. Então, na verdade, a corrupção está em todos os poderes do Brasil, inclusive no quarto poder que foi dito agora. Está sendo revelado agora o Ministério Público, que graças a esses órgãos de fiscalização, que incrivelmente... A autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal é que, graças a Deus, garantiu isso. Tribunal de Contas tem começado a fazer isso, TCU tem feito isso já há um bom tempo. O que esperar, então, do pacote anticorrupção? O que está acontecendo agora é que isso está aparecendo nas vísceras de quem nunca foi. E o que esperar desse pacote anticorrupção, que parece que é a panaceia agora? Não, eu também não vi. Aguardar, né? Você só pode falar do que esperar. E isso eu acho que foi mais uma decepção. Porque nós tivemos 4 meses de campanha, nós tivemos já um período pós-campanha, transição de governo, que não é transição, porque é o mesmo governo. E o anúncio que foi feito foi que está sendo elaborado um pacote. Que análise? Pois não. Hamilton, tem um detalhe também que está meio fora da pauta, mas que as pessoas precisam entender. O PT ele passa por uma crise profunda de identidade. Mas é profunda, interna no partido. Ele não tem lideranças mais nacionais, começando pela própria Dilma. A Dilma ela não tem personalidade, não tem liderança nacional, apesar de estar no segundo mandato. A Dilma ela não tem condição, ela não tem capacidade de dialogar com os movimentos, ela não tem capacidade de dialogar com a classe política. Ela não tem essa capacidade, por isso que o PT está sofrendo demais com esse processo. Basta ver que as prévias da manifestação internamente no PT, eram as críticas do Lula. Exatamente. Uma reforma, uma eventual reforma ministerial, como está sendo sinalizado agora. Indicado, Lula, né? Para dar, inclusive, mais poder ao PMDB, para ele ficar caladinho aí. Né? Pergunta, então, se a solução do PMDB for no sentido de colocar em pauta as grandes reformas que o país precisa. E o PMDB são entende, as grandes reformas eu peço licença a vocês, porque eu preciso chamar agora um pequeno intervalo, 34861721, ou Twitter Hamilton Nogue. Até já.
Olá, estamos de volta, terceiro e último programa do último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre protestos, manifestações e as reações do governo e do Congresso Nacional. Você participa, 3486-1721 e Twitter Hamilton Nog, participa ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Leurenberg Lima, que é consultor político, conosco também Aldic Mota, que é deputado estadual pelo PMDB, Gregório Matias, conosco, ele é consultor financeiro e sócio da SM Consultoria, e Andréa Saraiva, que é historiadora. Vamos inaugurar esse bloco democraticamente, como sempre, abrindo espaço para você, com uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, amigo. Seu nome, por favor? Del Ferraz. Del Ferraz, prazer falar com você, Del, novamente. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados hoje? Comentário e pergunta. Primeiro, dizer que o programa hoje está sendo vergonhoso, né? Uma manifestação histórica e vocês querendo criminalizar, qualificar a manifestação, né? Pois não. Segundo, eu queria dizer que a intervenção militar, para vocês, é ilegal, para mim também. Certo. Ilegal não, mas ser filiado a uma organização estrangeira, criminosa, que é o Foro de São Paulo, para transformar a América Latina num bloco comunista, não é? Caiu? Não, estou aqui. Certo. Ser filiado a uma organização criminosa estrangeira, como o Foro de São Paulo, como o PCE, para transformar a América Latina num bloco comunista, também não é? Tá, essa é a sua pergunta, Del? Essa é a minha pergunta. Pronto, pois eu agradeço demais a sua participação. Ligue sempre que puder e quiser e continue com a sua participação pelo Twitter. Quem quer comentar a participação do Del? Só queria saber se ele está assistindo, porque a gente já falou aqui 1000 vezes. Pois é. Eu queria só registrar que eu sou favorável às manifestações, inclusive estive lá com minha filha, minha esposa e minha mãe. Fiz questão de ir em família. Eu não tive, mas aqui até agora nem iria encontrar com e sugiro a quem não foi que da próxima vez vá, porque foi uma manifestação pacífica, ordeira, em que, na verdade, não se foi tratado de questões partidárias. Mas foi feito um grande gesto. Isso aí acaba concordando aqui, aliás, servindo de gancho para a pergunta do Kleber Carneiro, que pergunta o que podemos esperar da próxima manifestação em 12 de maio. Acho que é 12 de abril, salvo engano. 12 de abril. O que esperar, Gregório? O que você imagina? Daqui para lá, algum cenário econômico diferente pode arrefecer os ânimos? O cenário econômico vai piorar. Né? Vai piorar. 2015 já tá com recessão, já está com inflação alta, né? E com todas essas mazelas aí que a gente conhece. Necessário. Não acredito que... Acho que é o seguinte, o erro da presidente Dilma está justamente em fazer uma coisa só cortando um lado da carne. Né? O governo também precisa fazer o seu papel. O governo também precisa formar poupança, o governo também precisa cortar gasto e ser mais eficiente nas respostas à sociedade. Né? Agora, acredito que sim, vai ter um apoio maior. A primeira já me surpreendeu também, estive lá, achei muito mais gente do que aconteceria, né? Inclusive porque aqui foi um dos estados que o PT teve mais votos. E eu acho que esse clima de insatisfação continuando e de deterioração também continuando, vai ter uma maior adesão. Tá. Bom, o que vocês acharam das respostas do discurso Miguel Rosseto e Zé Eduardo Cardoso naquela noite, naquele domingo, né? Que leitura você fez? Eu queria primeiro só voltar a esse ponto anterior rapidamente, o que se esperar do dia 12 e tal, e quem disse que quem vai pautar daqui para frente vai ser esse mesmo grupo que foi. As coisas são modificadas muito rapidamente com a história da internet, né? Dia 12 de maio ainda é muito longe nesse universo, dessa rapidez, de abril, desculpa. Abril, isso. Muito longo, então está faltando ainda aí, ainda está esse, digamos, há um hiato aí dos próprios movimentos do 13, né, de 2013, como é que esses grupos constituídos da população que também está insatisfeita e que não se identifica com as pautas colocadas por esse setor que foi do dia 15, como é que elas vão se colocar e também não se identifica também com o dia 13. Então, são 40 e tantos milhões de pessoas aí também que não estavam, digamos assim, nem em favor de defender Dilma e nem propriamente a favor... com essa pauta do impeachment, que seja lá que foi, que canalizou do dia 15, que ainda também espera ver qual vai ser a reação delas.
Nós não podemos, só podemos apontar aqui alguns elementos, mas o campo da história ela é temporária, né? A gente está tragado todos os dias com novidades. Leurenberg, Aldir, sobre as manifestações oficiais, foram a contento? Foram aquém do que deveria? Só voltando para o 12 de abril. Eu acho um tiro certeiro. Porque é tão certeiro que a 15 de março provocou uma resposta do governo que vai ter o 12 de abril para prestar contas. É um novo marco de prestação de contas que a manifestação popular está exigindo. É tanto que temas já foram pautados para essa semana, vinham sendo pautados, e o próprio governo se comprometeu sentiu a pressão, né? em entregar ou em provocar a discussão de um pacote de medidas que a população possa estar esperando. Que está esperando, aliás. Então, eu acho justo e acho, mais uma vez, não existe dono desse movimento. Quem não foi dia 15 de março e acha que deve ir dia 12 de abril, vá. Quem não foi, foi ano passado, ano atrasado, não foi, vá. Se acha que tem dia, não pode você excluir. Porque à medida que você cria um preconceito em função de quem está lá, você automaticamente está se preconceituando. É isso que eu julgo. Esse movimento, vamos chamar assim, essa pauta pró-impeachment, ela está estacionada, ela está crescente, está decrescente? Esse é o ponto. Eu acho que esse é o grande ponto. Ela unifica? Pois é, eu acho que falar de impeachment agora é uma questão muito delicada. Alguns juristas importantes já se manifestaram contra. Nesse mandato da Dilma, não tem nada juridicamente que interponha que ela seja deposta do governo, certo? E o que interessa para a justiça é esse mandato que começou em 1º de janeiro de 2015. Só a diferença. O impeachment é um julgamento político. É um julgamento das casas legislativas, do Congresso Nacional. Mas com fato, né? Criminais, né? Desde que havendo... É um julgamento político. O fato, obviamente, deve existir. Pois é. Mas então... tem que partir do pressuposto que é um julgamento político. E eu acho que não há clima para isso, porque os maiores partidos, os maiores interessados nisso, já fizeram um compromisso com a nação que não tem interesse político. E essa é a melhor parte. É a nossa fragilidade, né? Essa é a melhor parte. O que foi mais abordado na imprensa internacional, que até sugiro que vocês vejam depois, porque é muito bom para a gente refletir, eu vi. Foi essa pauta ultra conservadora trazida ao 15. Isso que está lá fora. E que não é a solução. Necessariamente não é a solução, pessoal. Sendo bem sincero, não é a solução o impeachment, certo? O que é a solução realmente são cobranças, é a organização da sociedade civil, seja lá em que escala for, de rico, pobre, isso é a grande questão. E voltando à pergunta que você fez, amigo, da manifestação oficial do governo... Aliás, só cobrando aqui, aproveitando que o André Luiz disse que não foi respondida a pergunta dele sobre o que é pior, Fórum de São Paulo ou militares brasileiros. Ele faz essa provocação aqui. Os dois são ruins. A partir do momento em que você tem, André Luiz, a sua pergunta foi muito interessante. Você perguntou se a infiltração do Fórum de São Paulo, certo? Como uma entidade que, como você falou, queira instalar o comunismo na América Latina, é ruim? Se interfere na política viesado, é ruim. Assim como um grupo de ultradireita, se ele começa a entrar na política... Tentando desconstruir a democracia. Tentando desconstruir a democracia também vai ser, com certeza. Eu creio que os extremos tenderão a ser cortados. E esse movimento foi de reafirmação, mostra isso, porque a pauta não era essa. Olha, tem já disse aqui, Avilton, uma vez, ditadura nem de direita, nem de esquerda. Nem de direita, nem de esquerda. Tem um dado do Datafolha que diz que 74% participaram de um protesto pela primeira vez na vida. Isso é um número importantíssimo. Também tiveram dados e questão do perfil do participante, que realmente, de fato, tem um poder aquisitivo maior, que realmente, de fato, tem grau de instrução maior, o que não desmerece. Exato. Apenas como reconhecimento de um dado setor. E a fala oficial do governo foi no sentido de tentar desmerecer exatamente quem estava na rua. A gravidade faz um bem danado para o próprio governo que se traga pautas ultraconservadoras como essa, porque fica mais fácil de trazer pessoas contrárias. Então, a ninguém interessa essa desinformação, esse espectro que ronda a política de ditadura. É pegar essas pessoas que ainda têm esse tipo de mentalidade, que acham que o governo petista é comunista, que nós estamos na Revolução Bolivariana. Gente,
Guerra Fria, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que esses extremistas... O líder do PT hoje sugeriu que a CIA estava por trás. Isso é bastante curioso. A nós não dá. E quanto à questão que o André levantou, do Foro de São Paulo, que não está presente só aqui, está presente muito forte, talvez na América Latina, na Venezuela, e muito forte também na Argentina, o PT é fundador. Se eu não me engano, o pessoal está lá, o PSB está lá. Para mim, teria que tirar o PT da centralidade. Ou é petista ou é antipetista, parece Flamengo e antiflamenguista. Essa pauta sua é Vamos tirar isso, tirar a Dilma, inclusive, somente ela da Berlinda, porque ao fazer isso, você personifica, você personaliza, inclusive tira setores da Berlinda que deviam estar agora, que era o setor do próprio parlamento, está lá bem caladinho, executivo, achando ótima essa demonização da Dilma. O PMDB está adorando isso, entendeu? Está tirando do foco muita coisa. Isso, ao meu ver, é um problema? Você acabou de sugerir, André, que não acredita no parlamento, então o seu discurso está sendo contraditório. Se você não acredita na saída construída através do parlamento, do Congresso Nacional, as atenções têm que estar voltadas eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que mas você interpreta. Mas eu estou mostrando a sua contradição, amiga. Existe movimento golpista ou é mais uma forma de tentar destruir? Não acredito. Existem setores, sim, certo? Com força para tanto? Setores, não em nenhuma força, mas ao dar relevo a isso, se faz um grande desserviço para a nação. É verdade. Entendeu? De um lado e de outro não interessa a ninguém. Existem algumas coisas... Você não tem como impedir isso. Não estou falando isso. Sim, mas a pergunta é se dentro dessa multidão há setores organizados com força para promover um golpismo. O Leonberg, por favor. Não, com força também não acredito não, mas que existem setores... Está claro que existem. A gente tem visto isso nas manifestações das redes sociais, na imprensa, na participação popular. Agora, como disse o deputado, às vezes você não tem como ter controle. Na verdade, o mundo perdeu o controle depois da internet, meu amigo. Cada um diz o que quer, como quer e onde quer. Infelizmente, esse processo de memetização, das pessoas só lerem as manchetes, esse processo de desinformação traz uma convulsão coletiva que faz com que as pessoas se confundam. E às vezes a gente está com a mesma pauta. Eu, por exemplo, fui fora FHC, fui fora Sarney, fui fora um bocado de gente, eu era golpista na época. Não era, entende? Me diga uma coisa. Agora, a saída tem que ser institucional. Existe um ponto que às vezes causa arrepio, certo? No passado, o PT, o Executivo, chegou a enviar ao Congresso a questão dos conselhos populares. Sim. Né? No passado, ano passado. Ano passado. No passado, não, foi ano passado. Similar ao que aconteceu na Venezuela lá no começo do Chaves. Isso visa o quê? Isso está no documento escrito formal do PT. Isso daí, ao meu ver, é basicamente escantear o parlamento total e fazer uma democracia direta. E isso foi aprovado. E eu acharia não. Democracia direta. Quem também... Parlamento no seriador. Comandou esse grande serviço. Há uma grande crise de representatividade, isso tem que estar na pauta da discussão. Nós precisamos de mecanismos que a pessoa vai lá, passa 4 anos, tem que esperar os 4 anos. Você jura que é isso mesmo? Por que não se discute outros mecanismos, estelionato eleitoral, por exemplo? E por falar em representatividade, uma eventual reforma ministerial agora não aprofundaria a crise, porque não demonstra que a qualquer momento você redistribui os cargos e aí consegue uma sobrevida? Isso não seria pior para a nossa democracia? Há uma diferença ou uma ausência de percepção conjuntural nisso. A manifestação não foi pautada por nenhum partido político, não foi pelo PSDB, que não está brigando por ministério. O PSDB apoiou publicamente, né? Mas o PSDB, mesmo que tenha apoiado, e é legítimo que apoie, já que é contra, legítimo, como outros partidos... Não, ele não negou, eles apoiaram abertamente. Mas você não pode pedir a manifestação. Claro, isso não é errado não, Aldir, que é só um fato. Porque senão você exclui. E, aliás, o que eu estou querendo dizer é que, respondendo a pergunta, Milton, é que ministério nenhum resolverá o problema do PSDB, por exemplo. Então, sim, mas a pergunta é, será que não tem potencial para agravar uma crise? A situação porque essa não é a resposta dada. Não é de agravar aqui a crise, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o termo também reforma ministerial virou pejorativo.
Certo. Não é verdade? Mas 3 vezes depois de uma... Primeiro que trocar ministro não é reforma. Pois, pronto, trocar isso que eu queria dizer. Precisa o seguinte, o que é que o ministro... A gente está cheio de 39 ministérios, dos quais não sei quantos por cento são nomes genéricos. Distribuir poder. Nome genérico do Ministério das Relações Institucionais. O Ministério da Pesca. O Ministério da Pesca, entra no orçamento do Ministério da Pesca, os senhores vão ver o percentual destinado para orçamento e o percentual destinado para custeio. É ridículo. É ridículo. É 98% para custeio do Ministério. É melhor que uma secretariazinha e aquela verba ser destinada diretamente. Claro, lógico. Alguém sabe dizer o nome de um ministro da Pesca? Eu só sei o partido. Que é o ligado, o PRTB. Agora eu disse que só sei que é entregue aos setores religiosos. Né? Onde estão nossos líderes, nossos artistas, nossos políticos para capitanear um processo de mudança? Onde estão? Por que há uma crise de representatividade, como disse André, mas não somente no meio político, no meio social também. Com certeza. Antigamente nós teríamos cantores, teríamos gente se manifestando de todas as formas e hoje muito tímido. Cultural, né? Ela tá meio tímida. A intelectualidade, uma parte Onde estão os professores? Uma parte ainda muito refém, a academia ainda muito refém desse pensamento aí que dominou a história da tese do menos pior, né? Isso. E que parece que agora, com essas medidas aí, todo mundo esperava que o governo Dilma fosse ter uma guinada à esquerda, digamos assim, e ao chegar, tivemos pessoas como a Cátia Abreu, como um Levi, que não é, digamos, do campo popular. Levi é liberal. Totalmente. Então, as teses liberais estão crescentes no país, inclusive o próprio governo Dilma Kassab, é da mesma expressão. do Ministério das Cidades. Impossível se pensar isso há algum tempo atrás, né? Então, temos todos os elementos aí que estão sendo dados para a insatisfação generalizada. O que divergimos são as saídas, a origem, digamos, os tipos de movimentos que são mais horizontais ou menos horizontais, uns são mais transparentes, outros não são tão transparentes. Nós estamos agora com a internet, que é uma grande fábrica que, se quiser, faz a confusão maior do que a nossa democracia, né? É muito jovem. Muito jovem. Eu ainda gostaria de tocar no assunto reforma política, mas é impossível, porque o tempo já está... Mas eu queria só saber qual o modelo que o PMDB, que se manifestou hoje, ele defende para financiamento de campanha. Você sabe isso bem, Aldir, que lá, acho que começou pelo Senado isso. O Instituto Ulisses Guimarães fez uma proposta de reforma política, e aí eu não posso falar só em financiamento de campanha. Que vem desde o fim das coligações proporcionais, vem a exigência de desincompatibilização do cargo, um questionamento grande sobre essa história de lista e distritão, porque não há pelo menos, especificamente no financiamento nisso. No financiamento, ou a posição do PMDB, salvo um grave engano, é contra o financiamento público exclusivo de campanha. É contra? Contra o exclusivo. Essa é a ideia do PT. Uma das propostas do PMDB, salvo engano também, porque são muitas informações e essa proposta foi consolidada e entregue hoje no Congresso, é a questão do financiamento privado, as empresas poderem financiar apenas um candidato. Candidato. Isso era uma proposta muito discutida e muito bem receptiva dentro do partido. Foi protocolado hoje, eu realmente não tenho como dizer. Ok. Bom, essa semana é bom prestar atenção, porque está havendo votação, o assunto está muito quente no Congresso e pode ser que a gente consiga avançar alguma coisa nessa pauta da reforma. Mas nós chegamos ao final do programa, eu quero agradecer e quero garantir 30 segundos no máximo para cada um, para as considerações finais, livres. 30 segundos apenas, tá bom? Começar por ele. Vamos começar pelo Leudenberg, estrategicamente. Então, agradecer a Milton mais uma vez ao convite da TV União, parabenizar, acho que o debate foi maravilhoso. Eu acho que é isso que representa a democracia. Nós temos aqui uma variedade de pensamentos, de ideias, e é isso que tem que ser respeitado. Viva a democracia, ditadura nem de direita, nem de esquerda. Aldir, por favor. Eu quero agradecer, Hamilton, pelo convite e dizer desse pequeno espaço de tempo aqui, nessas companhias muito agradáveis, esse debate que, na verdade, nos deixa aqui muito satisfeitos e certos de que há muita gente ainda com a disposição de debater o melhor para o país, de procurar uma boa saída e, acima de tudo, uma saída democrática, uma saída dentro do Estado Democrático de Direito e dentro da nossa conjuntura. Não adianta acharmos que vamos construir a roda. Inventar a roda ou a pólvora, que nós não vamos.
Então nós temos que partir isso, creio eu, do que existe e para onde nós podemos melhorar. Esse eu acho que é o nosso grande papel. Gregório, por favor. Primeiro, agradecer o convite também, agradecer aos telespectadores, também dar um viva à democracia, né? E dizer basicamente que os indivíduos, né, nós como população, não podemos nos furtar de mudarmos primeiro, melhorarmos como indivíduo e cobrar isso dos públicos, dos agentes públicos. Né? André? Bom, eu queria que a gente ponderasse, tentasse colocar o Brasil num divã, né? Vamos dar um espelho para a gente que cobra tanto que o corrupto é outro, mas molha a mão do guarda, a gente cobra, vai pedir corrupção, mas na época, por exemplo, que estava todo mundo questionando as corrupções contra a Copa, as pessoas resolveram ir para o estádio, ao invés de protestar na rua, e achar bom que as pessoas que foram para a rua levar sova, né? Então, quando a gente for realmente falar, realmente essa pauta da corrupção, né? E nós, nisso aí tudo, né? Como é que está o executivo, como é que está o quarto poder, como é que está o judiciário? Vamos aproveitar isso, fazer uma lavagem realmente no Brasil, né? Então fica aí a nossa expectativa de que os movimentos populares possam realmente protagonizar o seu papel, sair dessa pauta PT anti-PT, Dilma anti-Dilma, e ir bem para frente, porque tem muita coisa para conseguir transformar esse país, inclusive, mais justo. O Brasil é muito mais do que o fla-flu eleitoral, como diz André, para o bem e para o mal. Então, agradeço, André, Gregório, Aldir, Cleuriberg, um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço também o Mazni, o André Luiz, o Adriano, enfim, quem mais, todos que acompanharam, que estiveram com a gente. Os melhores estão aqui, portanto, terça-feira que vem a gente faz um novo debate, muito qualificado, com coisas importantes que realmente fazem a diferença na nossa vida. Um grande abraço e até a terça-feira que vem. Tchau.